Olá, saudações a todos. Dando sequência à série de treino de marcha com dispositivos auxiliares, hoje nós vamos falar das muletas canadenses. Ou seja, as muletas canadenses são um dos tipos de dispositivos auxiliares utilizados no treino de marcha, as quais podem aliviar até 100% do peso nos membros inferiores. Então, é um dispositivo muito utilizado, um recurso que nós utilizamos com uma certa frequência, dependendo do grau de limitação funcional de cada paciente. Nos vídeos anteriores, vocês podem ver como realizar, então, a regulagem da altura da muleta canadense, conforme os parâmetros pré-estabelecidos no vídeo, ok? Bem, as muletas canadenses nós posicionamos desta maneira. Vamos imaginar que eu tenho, para ficar fácil, eu vou demarcar. Vamos imaginar que a minha perna direita é a minha perna machucada, tá? Então eu vou colocar uma toalha aqui para demonstrar. Essa é a minha perna machucada, onde eu não posso descarregar peso. Então, como eu utilizaria a muleta canadense? Bem, ela será utilizada desta maneira. Imagina que nesta posição já estou tirando carga do meu membro inferior. E vamos imaginar que eu não posso dar descarga de peso nenhuma para a minha perna direita. Ok? Porém, o tocar o pé no chão não é problema algum. Porque quando eu estou sentado, tocando meu pé no chão, isso não quer dizer que eu estou dando carga no membro inferior. Tá? Isso é o que a gente chama até de uma descarga de peso proprioceptiva. Ou seja, eu solto só os meus receptores na região da pele, receptores articulares estão tendo uma leve sensação do peso do meu membro inferior sobre o solo, mas aqui não tem problema algum, isso não pode complicar o caso do paciente, tudo bem? Como realizar então um treino de marcha? Claro que na hora de levantar, a minha perna machucada tem que estar um pouco mais à frente. Posiciono desta maneira, segurando somente nas manoplas, eu não seguro aqui em cima já com ela encaixada. Então, com a sustentação da minha outra perna, eu faço um movimento de levantar. Lembrando que isso vale como no vídeo que eu fiz para vocês com o andador. Quanto mais baixo o assento, mais difícil para vocês saírem da posição sentada para a posição em pé. Então, dessa maneira, se eu não posso descarregar peso no meu membro inferior direito, como que eu vou realizar a marcha? Eu vou passar o meu membro inferior direito junto com as minhas muletas. O peso está caindo somente nos meus membros superiores. Toco ele no solo, descarregando todo o peso nos membros superiores, então eu transpasso com a outra perna à frente. E aqui eu vou dando a sequência. A minha perna direita, ela simplesmente toca no solo, eu não estou descarregando peso. Até para demonstrar, eu conseguiria fazer isso somente, ó. Tá? Só para demonstrar para vocês que não tem a necessidade de eu jogar peso na perna. É o que eu estou fazendo aqui. Passo o membro inferior lesionado junto com as muletas, toco ele no solo, aquela mesma sensação que eu tinha quando eu estava na cadeira, e passo a outra perna à frente. E passa a perna à frente. Sempre quando eu passar a outra perna, é muito comum erros. Vamos lá. Quando a pessoa vai deambular, ela faz tudo certinho aqui, só que na hora de passar a perna, ela faz isso aqui, ó. Por quê? Porque ela tem medo. Isso não é uma marcha adequada, tá? Na marcha eu preciso ter o outro membro transpassando esse meu membro inferior. Isso sim é uma marcha adequada. Tudo bem? Eu teria outras formas de descarregar peso? Sim. Poderia, após a liberação de carga, realizar essa mesma marcha jogando um pouco mais de peso, conforme a minha tolerância. Assim que eu tenho a liberação de carga, 10, 15, 20%. Então, transpassar o outro membro, já com uma descarga de peso parcial.
Ou então eu poderia utilizar da seguinte forma, onde eu colocaria primeiro a minha perna direita junto. Os pacientes, no caso aqui, já com dificuldade para descarga de peso bilateral, ou seja, aquele paciente, como a gente às vezes tem paciente com uma fratura no membro inferior e uma fratura no outro membro, ou então um entorse grave de um lado ou de outro, a forma poderia ser desta maneira. Toda vez que eu passar a perna direita, a minha muleta esquerda vai à frente, as duas vão distribuir carga, parte na muleta do meu membro superior esquerdo, parte na minha perna direita, e então eu passo a outra junto com o meu membro superior esquerdo. E assim eu vou dissociando. Nós temos um vídeo bem interessante de um paciente que fazia com a gente, que ele teve uma fratura dos 2 tornozelos andando de moto, ele foi atropelado na marginal, e ele teve fratura dos 2 tornozelos. E uma das formas que a gente encontrou para ele deambular de forma confortável era exatamente essa marcha cruzada, tá? Ou seja, a todo tempo eu tenho uma diminuição, uma descarga de peso parcial para os 2 membros. Então essa já é uma marcha que é indicada para os pacientes que têm contraindicação de descarga total para os 2 membros inferiores. Tá? Se eu quiser proteger um só, vou fazer as duas ao mesmo tempo. Agora, se eu precisar proteger as 2 pernas, eu tenho que entrar com a marcha cruzada. Membro superior direito com membro inferior esquerdo, membro superior esquerdo com membro inferior direito. Ok? Isso de forma alternada. Parece simples, mas é que a gente é treinado para treinar vocês. Então a gente já está muito acostumado. Mas se vocês fazendo em casa, vocês vão ver que é bem complicado. E muitas vezes, é claro, precisa realmente da orientação de um profissional para poder, enfim, auxiliá-los nessa dificuldade, tá? Nesse treino de marcha. Ou eu poderia utilizar de um membro inferior só. Então, se eu tenho aqui o meu membro inferior direito, novamente, lesionado, machucado, eu vou usar essa muleta onde? Ipsilateral, ou seja, do mesmo lado? Não, eu vou usar sempre do lado contralateral. Então, se eu machuquei a minha perna direita, a muleta vai para o lado contralateral e vice-versa. Machuquei a esquerda, vem para o outro lado. E dessa maneira eu vou andar. Toda vez que eu colocar meu membro inferior direito, eu coloco também meu membro superior esquerdo. E é assim que eu vou deambular. Tá? Vou retornar aqui. Então, para ficar bem claro, toda vez que eu colocar o membro inferior lesionado, eu ponho o meu membro superior contralateral. É importante que o paciente, durante essa marcha, ela já começa a ficar mais complicada com uma só. Por quê? Porque esses pacientes, quando começam a caminhar com um lado só, eles começam a andar com o braço contrário travado. Por quê? Porque eles ficam tensos durante a marcha, né? Então ele trava o braço do lado e começa a andar meio que em bloco, tá? Lembra que quando eu passar o outro membro, o membro contralateral lesionado, ele precisa passar da muleta à frente, ele não pode vir até o mesmo nível, que as pessoas fazem no começo muito isso. Ou seja, esse é um erro muito comum. Eu não dissocio o meu membro superior direito com o meu membro inferior, tá? No qual, lembra, eles deveriam fazer este movimento aqui e quando eles passam. Então, esse é um movimento completo. Aonde eu tenho todo o movimento, não só pega um pouquinho mais de longe, soltar um pouco mais esse fio. Eu tenho que ter toda uma dissociação, não só de membro superior, mas também de membro inferior, tá? Os dois juntos, ó. Então, braço direito com perna esquerda e os dois dissociam dessa maneira. Vem me acompanhando. Vou voltar. Isso pega eu por inteiro. Tá? Então, marcha completa. Muleta com a perna machucada e os dois braços e o outro tem que transpassar. Ou seja, isso é uma dissociação de cinturas.
Tudo bem? Então essas são as diferentes formas. É claro que cada caso é um caso, é preciso ser examinado, é por isso que, ao persistirem sintomas, a dificuldade de compreensão, o especialista, o profissional fisioterapeuta, especialista em ortopedia, deve ser consultado. Tudo bem? Deixo aqui um grande abraço a todos. A quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários e até a próxima.